Você cocria sua realidade. Mentalize dinheiro. Mentalize o carro dos seus sonhos. Sonhe, cocria a sua realidade. Uh-oh. Metafísica não tem nada a ver com física. Metafísica não precisa de física quântica. Essa é outra informação que eu gostaria de colocar, mas depois da vinheta. A cunha na vinheta, Zé dos Preá! Audio Jungle. E se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê, papito? Clica no pitoco do like, clica no pitoco de se inscrever e clica no pitoco da descrição, porque sempre tem uma tuia de livros. E além disso, balance o badalo para receber as notificações. Voltando, estávamos falando de quê? Física quântica e filosofia. E neste canal eu já falei um monte de merda sobre física quântica. No fim de tudo, tem muita coisa que se aproveita. Mas vamos à primeira pergunta. Por que é que quem estuda filosofia tem que conhecer pelo menos as interpretações básicas da física quântica? Porque a filosofia se ocupa do presente. Aí Hegel aprofunda isso, né, e coloca no presente o devir. Porque como você não capta o presente, você capta o movimento, ele insere nesse movimento o devir. E aí eu tenho um vídeo falando sobre Hegel, eu vou falar daqui a pouco mais um pouco sobre ele também nesse vídeo. Vai ser um pouco longo, mais longo do que a média do Filosofia das Coisas. Mas a primeira pergunta é por que os filósofos, enfim, atuais, acabam presos a conceitos modernos? Esse boi tabaco desse Carlos se esqueceu de avisar que a filosofia moderna é a filosofia velha, que hoje, a filosofia de hoje é filosofia contemporânea. Então, a contemporânea é que é o moderno, que o povo fala moderno. E essa filosofia moderna já é velha, porque é do século XIX para trás. Esqueceu, esse boi de tabaco se esqueceu de falar isso. Porque a filosofia chegou ao idealismo alemão, sinteticamente, em Hegel. E aí explodiu no existencialismo. Explodiu no existencialismo. De fato, antes da bomba atômica, antes da primeira bomba atômica explodir, o castelo de Hegel, que é o máximo, que é a fenomenologia do espírito, né? Você tem a fenomenologia do espírito. Sou João Viajoncio Brisa, diretor-geral. Esse mané vai falar novamente de Hegel. Já tem um vídeo gravado sobre Hegel. Ele disse que ia fazer a parte 2. A parte fácil que ele fez. Fácil. Esqueci meu óculos, cara. Que tá super na moda. Sim, João Viajoncio. Prazer. Que eu tava falando, Hegel, o cara vai falar de Hegel. E assim, física quântica, cara, onde é que ele vai meter física quântica no meio de Hegel, cara? É por causa do algoritmo? Só pode ser. Falar com a direção de filmagem. Continua essa porra. Resumindo, você tem aqui a história do espírito. A história do espírito não é o espírito no sentido espírita da palavra, né? Por assim dizer, kardecista, não tem nada a ver. É o espírito, e talvez também não seja a intenção de Hegel
como alguns defensores, alguns hegelianos atuais fazem, de que Hegel queria fazer isso algo absoluto. Não. Mas a ideia geral é de que isso é uma história que abarca toda a ciência, ou seja, ele quis fazer da filosofia, o amor ao saber, um saber propriamente dito. Como aí se dá no processo dialético histórico. Ele inclui essa história de história da filosofia. Ela nasce com a dialética histórica. O pensamento histórico dialético. Só que em Hegel ele não é necessariamente temporal da maneira como a gente vê história no senso comum. É diferente. Tanto que depois Marx pega essa base e transforma no materialismo dialético, que já é outra coisa, já é outro pensamento. Não tem a ideia do espírito absoluto, né? Onde há, enfim, uma síntese absoluta. Não existe isso. Então, onde esse castelo implode? Ele implode em Kierkegaard, que era a mosca na sopa de Hegel. A mosca na sopa de Hegel. E é aí que eu entro na questão. Há muita filosofia barata por aí, se aproveitando das lacunas da mecânica quântica para explicar a espiritualidade. E você tem uma espiritualidade oriental, milenar, que, por ver na existência, né, o próprio ser, ou seja, o ser está na existência, o ser está no movimento eterno das coisas, no devir eterno, no devir infinito, que se confunde com o eterno, enfim. É interessante porque as pessoas pegam isso, né, e não têm a menor ideia do que seja o pensamento oriental, das representações orientais, não tem a menor ideia de nada, aí pega a física quântica, aplica um certo verniz oriental, esotérico, mistura, traz cores, às vezes até cores meio anos 60, anos 70, uma coisa meio Woodstock assim tal, para dar aquele caráter hippie, moderno, assim, mas não ficar tão no budismo no budismo mais ascético, né? Misturando Hegel com física quântica, agora já vem misturar filosofia oriental com física quântica. E caralho, tudo é física quântica agora, daqui a pouco os gnomos são física quântica. Que viagem, mano. No budismo do distanciamento, mas uma coisa mais assim na visceralidade, e aí as pessoas aproveitam pra né, chegar e vender seu peixe, vai e diz assim, olha, a física quântica, se você souber dominar a fórmula, você cria a realidade. Então, isso junta a fome com a vontade de comer. Junta a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque, de fato, nós olhamos a partir de dentro para fora. A gente olha o mundo a partir de nós. Mas isso não é novo na filosofia. Berkeley, por exemplo, ele também tinha esse idealismo absoluto, onde você é o universo ao seu redor. Porque quem te garante que não? Olha para mim agora, e quem te garante que eu não sou simplesmente uma ilusão da sua mente? Você é o universo. E todos os entes que conversam com você não existem, são ilusão da sua mente. Aí você seria Deus.
E esse é o problema desse pensamento. Porque o que acontece? Vem meio mundo de gente, né, que começa a comprar curso e mais curso de como co-criar a realidade, né? Como co-criar. Eu vou agora fazer uma demonstração prática aqui. Eu vou co-criar um livro, vou fazer aqui um livro aparecer na minha mão. Veja só, co-criei. Aqui está o livro. Aqui está, viu só? É muito fácil você pegar, por exemplo, e começar a falar em bósons, gluons, supercordas, teoria quântica, colapso de função de onda. Vê que coisa linda, colapso de função de onda. Tem alguma coisa a ver com a outra que eu falei? Você sabe dizer se tem alguma coisa a ver? Se colapso de função de onda tem a ver com gluons? Tem a ver com quarks? Eu também não sei. Eu também não sei, não tenho a menor ideia. Mas você vê como é possível falar bonito sobre física quântica? E aí você coloca um sistema... Só que sabe qual é o problema disso? Quem procura esse tipo de coisa não tem fé. Metafísica não precisa de física. Logo, não precisa de física quântica, não precisa de colapso de função de onda, não precisa de nada. Fé não precisa de explicação nenhuma. Se você crê que o universo é você mesmo, você vai crer e ninguém vai te impedir de crer. Se você não crê nisso, que há um mundo lá fora, ninguém vai impedir você de crer que há um mundo lá fora. Porque o que acontece é que a experiência subjetiva, eu não tenho como pervadir ela de mim para você. Eu não tenho como penetrar no seu pensamento e saber o que vai brotar dele. Eu só posso fazer a partir de mim. Logo, eu observo o mundo e a partir de mim eu interpreto o mundo. E aí você pode perguntar, pô, se a física não depende da metafísica, então o caminho estaria na metafísica. Bom, a metafísica, na minha opinião, aí é uma opinião, morreu em Kant. E foi sepultada em Hegel. Porque Hegel trouxe para a imanência Deus. Deus deixou de ser transcendente porque aí você tinha o quê? O que é que Kant falava? Basicamente, Kant chegou a uma conclusão na Crítica da Razão Pura, um livro que tem mais de 800 páginas, ou 600 e tantas, dependendo da editora, em que você é levado para a crítica da razão prática e você depois é levado para metafísica ainda, dos costumes, o que é que isso traz aos costumes, depois você chega no fim das contas de tudo, no imperativo categórico, que é a pergunta inicial, que tem uma resposta básica que foi falada já desde o princípio da filosofia. Que suas máximas, né, sejam de tal forma, age de tal forma, cujas suas máximas possam ser máximas universais, ou seja, aplicadas de modo universal. Ou seja, é aquela coisa, aquela velha pergunta, roubar é bom? Vamos testar. Se todo mundo fizer, então você não tem uma verdade, o mundo seria caótico, então é um universal, é um valor universal. Então ele chegou nisso. Mas isso não explica a metafísica. Quando ele tentou explicar a metafísica, ele chegou à conclusão que é transcendente, porque a gente percebe as coisas pelos sentidos e nós só temos os sentidos para perceber e o cérebro para interpretar as percepções. Logo, não se pode chegar a conclusão nenhuma de que se há um mundo objetivo lá fora ou não. Ele deixou em suspenso, isso foi decepcionante para a época. Aí Hegel pegou e disse, não, Deus é racional.
Aí ele pegou o númeno de Kant, porque é aquela coisa. O númeno seria a coisa não observada pelo sentido. Quem garante que esse livro é assim? Porque meus olhos, eles captam a luz, observam e me dizem, né? Numa coisa que na filosofia se chama de qualia, né? O qualia, ele me traz essa informação. Aí eu vejo ele dessa forma. Você vê e diz e descreve da mesma forma que eu estou descrevendo. Só que eu não sei como é que na sua cabeça ele está sendo visto. E eu também não sei como ele é sem ser observado, como ele é em si. Isso ele chamava de númeno. E nem posso dizer se ele realmente está lá fora ou não. Certo? Isso transcende a nossa capacidade, porque Kant colocou a capacidade no sentido. O que o sentido não pode perceber, ele não pode dizer. Ele parou aí. Beleza. Hegel chegou e disse, não, a imanência está... Deus está no processo histórico. O espírito, Deus, ou seja lá o que for, o espírito está no processo histórico que se nega, né? Ele tem uma tese, ele é o ser em si mesmo. Ele tem a sua negação, ele se nega porque ele precisa do oposto para poder ele ser, né? A só é A se tiver algo diferente de A. Um B, por exemplo. A só é A em relação a B, né? Uma coisa só é o nada em relação ao ser, né? No caso aí. Então ele vai e descreve na obra um trajeto em que o ser se nega, se experiencia na negação e nega essa negação, se reafirmando, até, enfim, um ciclo, um espiral dialético, triadíaco, eu já falei isso no vídeo e tal, que no fim de tudo culminaria. E aí a obra envolve a física da época. É muito doido, cara. É muito doido. Se você entrar no negócio assim... Isso foi aproveitado depois por Marx na dialética, na relação dialética, essa estrutura dialética, que é muito útil e muito prática, inclusive para explicar o funcionamento social e as relações sociais, onde há realmente uma busca, né, pelo que eu sou, pela minha essência, o que é que eu sou. Então eu me nego e me reafirmo, e nessa minha reafirmação existe um processo de negação da negação, enfim, um em si, um para si. Existe todo esse processo, só que isso vai ao infinito. Como é que eu posso chegar então e dizer... Porque veja só, se faz até nessa versão, inclusive, o desenho. Então eu posso dizer a você que isso é o desenho de Deus. Olha aqui o desenho de Deus aqui, o desenho de Deus. Porque o espírito começa, vai, enfim. Olha aqui o desenho de Deus. Pronto, Deus é assim. Eu mostrei Deus, segundo a fenomenologia do espírito de Hegel. Pelo menos a arquitetura de Deus, né? A forma. Descobrimos aí, Deus não tem pernas. Aqui não parece ter pernas, né? Não tem braço nem perna. Ele tem uma forma de um organograma, mais ou menos. Pelo que me parece, Deus não é muito assim, não, né? Segundo a história, se ele for pegar a história, ele é mais dessa forma, né? Deus é o Deus, pelo menos desse mundo, espaço-tempo que a gente vê, é dessa forma. Ou seja, você não precisa para você tratar de metafísica, você não precisa de física. Onde é que eu falei de física aqui? Nada. Deixa a física para os físicos. Agora, por outro lado, e nisso eu concordo, a filosofia trata de estudar o espírito da sua época. Então, meu filho, se o cara quer escrever uma boa obra de filosofia, o cara tem que ter um mínimo de conhecimento do senso comum da mecânica quântica, do que agora sim, com fontes. Por exemplo, eu não são fontes assim que físicos usariam, né? Lógico. Mas que para quem estuda filosofia basta. Carlo Rovelli, Stephen Hawking, né?
Você tem aí, tem um canal que eu vou colocar aqui embaixo um link, Astrofísica para Todos, que explica sobre astrofísica. Tem outros canais, vou colocar aqui alguns canais abaixo que tratam sobre física. Mas assim, lógico que uma pessoa que estuda filosofia não vai se aprofundar em colapso de função de onda e nem vai. Não crie uma filosofia baseada em lacunas. E, sobretudo, se você pretende vender. Aliás, o foda é que as pessoas querem vender sua filosofia como se fosse realmente uma fórmula. Entende? E a decepção é que aqui eu não tenho fórmulas. Depois de Kierkegaard, né, com o existencialismo, assim, foi-se embora, o existencialismo foi, a metafísica passou a ser uma coisa distante. Ninguém mais hoje crê na entidade filosofia, porque assim, os gregos criam na entidade filosofia. A filosofia, ela partiu, né, no Ocidente, tratando no Ocidente, ela partiu da physis, o que hoje é a física, tal, que percorreu um trajeto com filosofia, com matemática, em vários campos. Ele percorreu esse trajeto e hoje é uma ciência independente. Embora muitos físicos entrem no campo da filosofia também, e filosofem também, mas ela nasceu com a physis. Tales de Mileto, ele dizia que a arquê do universo era a água, né? Você tinha a arquê, você já teve a arquê, a água, era o ar, o fogo, o átomo. Aí surgiram os atomistas, né? Que o átomo era uma unidade indivisível e tal. E essa ideia só foi retomada milênios depois, né? Com a descoberta do átomo e tal. Mas não é o mesmo átomo dos atomistas gregos, é diferente. Mas assim, ela surge com a physis. Só que ela coloca o elemento humano. Em Sócrates, essa teoria das ideias, que faz nascer o idealismo, ela coloca o elemento humano. Por quê? Porque, existe a physis, existe alguma coisa, eu vejo as coisas, eu vejo o universo, eu vejo as partículas, eu toco as coisas. Mas existem as ideias, existe o pensamento, por que eu toco, por que eu quero, por que eu tenho vontade. Daí surge o outro campo da filosofia, né? E daí a metafísica. Só que com a religiosização da metafísica, foi uma tentativa, aconteceu a tentativa de transformar a metafísica em física. Ou seja, pegar Deus e trazer para o campo da física. E Hegel tentou, e todos tentaram. Talvez não Hegel, mas os hegelianos cristãos, por exemplo, da Dinamarca, onde Kierkegaard criticou, tentava trazer Deus para a física do nosso mundo, para o mundo físico, ou seja, a revelação se daria pela física. A física, e aí é o que se tenta hoje, né? Aí se usa a física quântica para explicar fenômenos sobrenaturais. Se eles são sobrenaturais, eles não podem ser replicados. Veja só, você pode crer. Você não precisa de ciência para ter fé. Você não precisa de ciência para ter fé, cara. Não precisa. Nenhuma ciência. Porque assim,
princípio básico da fé, eu gosto muito dessa definição de fé que está em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a convicção de fatos que se não veem. Ponto. Eu creio no que eu não vejo. Eu creio no que me move a fazer alguma coisa. Por exemplo, por que eu estudo filosofia? Eu vou descobrindo, eu não sei. Eu tive o impulso de vontade, né? Essa vontade me fez querer estudar. Ao mesmo tempo que eu gosto de física, então eu tenho essa vontade que me move para querer estudar. Mas eu vou descobrindo no caminho. Isso acontece com todo mundo que vai. Então, você vai na fé, tipo, vá na fé, aquela coisa de vá na fé, mas é por aí mesmo. Então você não precisa de religião, você não precisa de ciência, você não precisa de física quântica e você não precisa de filosofia. Não precisa de filosofia. Não precisa de filosofia. Você, para ter fé, você não precisa de nada, você precisa só de fé. Fé é uma coisa que você só precisa dela e mais nada. Você não precisa nem de ciência. E amor? Por que você fala tanto em amor como uma chave para tudo na vida e tal? Porque ninguém faz nada senão por amor. Nietzsche chamou isso de amor fati, mas eu não quero tratar desse tema, não quero tratar de amor fati, muito menos de eterno retorno. Eu também, muitas coisas eu concordo com o pensamento de Nietzsche, muitas não. Agora, você não precisa de, para ter fé e para amar, são duas coisas que assim você só precisa de decisão. Decisão. Por exemplo, o amor é uma decisão em fé. Eu decidi amar. Se eu me sinto bem, se eu não me sinto bem, a pessoa sente uma recompensa. Existe até um mecanismo de recompensa quando a gente faz o bem ao próximo e tal, não sei o que. Existe até uma ciência em torno disso. Mas você não precisa sentir isso, não. Você sente se sentir é uma cócega, é um prêmio, é um plus, vem de graça, mas você não precisa. Não precisa de ciência para ter fé, ou seja, são campos separados. A metafísica, quanto mais você tenta descrever a metafísica e desenhar a metafísica, mais você entrará no caminho da frustração. Não queira ser frustrado. Estude filosofia, estude ciência, estude as coisas como devem ser estudadas. Busque. Se você tem vontade, você já tem fé o suficiente para levantar e andar, tirar a bunda da cadeira e estudar e ler e pesquisar e buscar fonte e não ficar comendo conversa de gente que vende filosofia barata para vender livro e prometer mundos e fundos. Títulos de como ficar rico, como ficar milionário e tal. E a realidade que estamos co-criando não é essa, né? As pessoas dizem, eu co-crio a realidade que eu quero. É mesmo? Você co-cria a realidade que você quer, né? Olha o que você está co-criando aí, ó. Ó. Isso. 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 E mais isso. Como eu sempre digo, vou dizer mais uma vez, cocrie sozinho. Porque eu não quero fazer parte da cocriação desse tipo de realidade. E para cocriar uma realidade melhor, não existe coisa melhor do que a ação. Ação. Né? Os cristãos, cristianismo, né? Sempre prega o amor ao próximo. O amor ao próximo está na ação. Na ação de amar o próximo, amar o inimigo, amar
aquele que te incomoda. Esse é o desafio, né? Não é ciência. Ciência não tem nada a ver com isso. Não é colapso de função de onda. Não existe Jesus quântico. Jesus quântico. Né? Pá, aparece do nada no sinapse, processo sináptico, não sei o que. Não existe nada disso. Tudo é ficção. É bom para ficção. É bom para ser usado na ficção. Mas assim, a realidade é a realidade. A fé, ela pode ser uma coisa real se você tem fé. Ela é real. Se você não tem fé, ela não é real. Você não precisa ter religião para ter fé. Tem muita gente que tem religião e não tem fé nenhuma. E tem gente que não tem religião nenhuma e é ateu e tem fé. Porque estuda, faz, busca, quer saber. E assim, acredita no amor, ama o próximo e tal, é ateu e ama o próximo, né? Por que é que eu creio no que Jesus falou? Porque é um absurdo. E eu adoro crer em coisas absurdas, sabe? Por isso que eu gosto de física quântica, porque física quântica é muito doido. Só por isso. Por que eu gosto de filosofia? Porque filosofia é muito doido. Por que eu gosto de rock? Porque rock é muito doido. Eu gosto de coisa doida. Só por isso. Isso é completamente... Assim, não tem nada de científico. Como esse canal, não tem nada de científico. Esse canal é um canal sobre provocações filosóficas. Esse é um canal para você refletir sobre você. Sobre o que você crê. Né? Não ficar comendo conversa de coach quântico. E ficamos por aqui. Hoje eu disse que o vídeo ia ser longo mesmo. Pois é. Beijão. Até a próxima. Tchau, Hegel. Guardar aqui. Eu tô cansado, não vou atravessar esse livro tão cedo. Viu? Eu não li todo não. Tá doido. Pensa que eu li todo, foi? Eu ainda tô no capítulo 3 aqui. E a introdução, que é o que o povo fala que a introdução é que é o foda desse livro, eu nem me atrevi ainda, eu não começo pela introdução, geralmente. Eu não tenho ordem pra ler as coisas, sabe? Não siga muito meu exemplo, não, eu não sei se eu tô certo. Eu não, por exemplo, eu não começo a ler esse livro e termino, eu deixo ele, pego outro, aí vou, sabe? Daqui a pouco eu tô lendo uma coisa que não tem nada a ver. George Orwell, por exemplo, não, George Orwell eu li na sequência, porque é romance, né? Diferente. Mas de vez em quando eu pego e vou reler um pedaço e tal, eu sou assim, sou meio doido, né? E é isso. Filosofia de tudo. A maior ironia que você já viu na sua vida, talvez. E a teoria de tudo também é outra ironia. Beijão. Fui. Esse boi tabaco desse Carlos se esqueceu de avisar que a filosofia moderna